Eu tenho aqui, irmãos, apenas um pequeno destaque na mensagem Tua Casa. O profeta diz aqui, a partir do parágrafo 22, eu quero apenas ler, estudar a mensagem. O profeta diz aqui: eu sei que todos pensamos que nossos filhos são transgressores. Apenas pensamos, diz o profeta, e coisas assim. Mas nós devemos parar com isto, diz o profeta. Eu creio que devemos lembrar que essas crianças são as melhores crianças do mundo, porque elas são nossos filhos. E nós as encomendamos a Deus. Eu creio que todos nós fazemos isto como cristão, nós temos exemplos nas Escrituras, como Jó, estava constantemente orando a Deus pelos seus filhos. E nós também devemos fazer isto, porque eles, nossos filhos, são dependentes de nós, e nós somos dependentes de Deus. Então, necessitamos estar constantemente entregando nossos filhos nas mãos de Deus, porque só Deus pode guardar e cuidar deles. Então, o profeta diz assim: agora, a sua salvação não salvará aquela criança. Mas agora, Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Agora, o que ele quis dizer com aquilo? Ele não quis dizer que porque eles foram salvos, que sua casa seria salvo com isto. Ele quis dizer isto, que porque eles se ele teve fé suficiente para se salvar, a mesma fé que ele teve para si funcionaria para seus filhos. Então, se nós, como cristãos, diz o profeta, se nós temos fé genuína para salvar a nós, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, para nós sermos salvos, necessita de fé. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esta fé que está em nós também, ela produzirá nos nossos filhos aquela influência. Então, a Bíblia diz que nós devemos instruir as crianças no caminho que devem andar, Nossos filhos, nós temos esse dever para que quando ele ou ela chegar a envelhecer, não se desviará do caminho, ou não se esquecerá daquele caminho. Então, e também, irmãos, quando nós temos pais e mães cristãos, nós, quando nossos filhos nascem, nós levamos à igreja e até levamos ao pastor para apresentar a Deus, abençoar aquela criança. E isto tem um grande significado. Porque eu, quando era criança, eu também fui apresentado e Deus me guardou. E aqui estou até hoje. Então, ainda que eu tenha passado pelo vale da sombra da morte, mas, graças a Deus, Deus me guardou. Então, isso funciona. Às vezes a pessoa pensa, isso não tem nenhum sentido. Tem sim. Porque quando Deus abençoa, você está abençoado. Amém. Independente de onde você passe. Você pode ficar nas garras do diabo
por muito tempo, mas um dia ele terá que te soltar. Porque quando Deus ele diz, agora você tem que soltar essa pessoa, essa criança, porque ele me pertence, então Satanás ele terá que se retirar. Isso o profeta de Deus diz que ele quando era criança, ele não recebeu a Jesus Cristo na sua idade da responsabilidade, porque ele tinha um espírito sobre ele, que lhe segurava. Não sei se alguns irmãos já leu isso na mensagem. Então, mas quando nós somos eleitos, predestinados por Deus, nós não temos como se perder. Porque um filho de Deus, ele é filho de Deus. Um filho do diabo, ele é filho do diabo mesmo, não tem como se ser um filho de Deus. Né? Então, o profeta, ele nos ensina, e a Bíblia também fala que há filhos de Deus e filhos do diabo. Né? E muitas das vezes, os filhos do diabo também são tremendamente religiosos. Nós temos exemplo na Bíblia, se você ler São Mateus capítulo 23, homens que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que eles tinham por pai ao diabo. Então, a nossa alma, ela é que foi predestinada por Deus. Então, o profeta diz aqui, o que ele quis dizer com aquilo, ele não quis dizer que porque eles foram salvos, que a sua casa seria salva com isto. Ele quis dizer isto, porque eles tinham, se ele teve fé suficiente para se salvar, a mesma fé que ele teve para si funcionaria para seus filhos. Vê o que eu quero dizer? Agora, eu tenho, diz o profeta, eu tenho meus filhos, ali estão meus filhinhos, José, Billy, Sara, Rebeca. Agora, eu quero ver cada um deles um obreiro no Evangelho, fazendo algo. Eu os quero ver salvos e cheios do Espírito Santo. Então, o profeta conta o caso de Billy Paul, né? Que a sua esposa, a sua primeira esposa, eu creio, que orou muito pelo seu filho Billy Paul, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Aquilo levou muitos anos para acontecer, mas aconteceu. Então, a oração, ela tem muito poder. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho o exemplo da minha própria mãe, que fez calo no joelho por mim. Então, a oração, ela tem muito poder para transformar qualquer situação. Então, é difícil, né, a gente encontrar hoje pais e mães que calejam os seus joelhos pelos seus filhos. Então, nós vivemos numa escassez nesse calibre de pais e mães. Então, nós temos também, eu já falei sobre isso aqui uns meses atrás, né, sobre Suzane, né, a mãe de João Wesley, que orava pelos seus filhos 2 horas por dia. E aquela oração gerou um João Wesley com um ministério que nós temos conhecimento na era que ele viveu. Ele foi um dos maiores missionários. Né? Existia outros missionários, mas com o calibre de João Wesley, ele foi o que mais se destacou. E aquilo é fruto de oração. Tenho certeza que a oração é que gera essas coisas. Nós temos o caso de Ana, que
estava constantemente orando a Deus. Ela era uma mulher estéril, nós conhecemos a história bíblica, mas ela estava constantemente orando a Deus por um filho. E Deus deu a ela mais do que um filho, também um profeta, Samuel. E aquilo foi fruto de oração, de muita oração. Então, a gente temos que entender que o valor que tem a oração, né? O próprio Deus, quando esteve aqui, em forma humana, o Senhor Jesus Cristo, nós cremos que Ele é o próprio Deus, né? Mas Ele, hoje, está aqui em forma de Espírito. A sua massa corpórea está sentado no trono da misericórdia, intercedendo por nós, mas o seu Espírito está aqui e está em toda a terra, porque o Espírito Santo enche os céus e a terra. Então, o próprio Deus orou, precisou de orar quando esteve aqui. Se Ele, sendo o próprio Deus, necessitou de orar, então nós pensamos, e nós? Quanto mais necessitamos de orar a Deus, porque a oração, ela alimenta a nossa alma, fortalece a nossa alma e nos anima, nos encoraja. Porque nós temos aquela mensagem, perguntas e respostas, número 3, né? Que foi um casal que fez a pergunta para o profeta, como posso eu me aprofundar no amor de Deus? Então, o profeta respondeu, você deseja se aprofundar no amor de Deus? Lê a palavra e ore. Então, isso é importante, foi importante ali, aquela pergunta, e é importante hoje, porque aquela pergunta serve para nós hoje também, porque muitos, né, têm essa pergunta em mente. E, às vezes, nós estamos desanimados, frios, e indiferente, ressentido e assim sucessivamente, e nós não sabemos o porquê. Muitas das vezes é falta de oração e leitura da palavra. Porque nós, muitas das vezes, nos dias que estamos vivendo, passamos a nossa maior parte do dia, às vezes, no Facebook, no WhatsApp, e a mensagem do profeta está lá na estante, ou dentro de uma caixa de papelão enchendo de poeira. Não é verdade? Então, e se Deus colocou isso aqui em nossas mãos, irmão, e Deus vai requerer de nós. Porque tudo que Deus coloca nas nossas mãos, então, Ele vai pedir conta. Nós que temos o conhecimento, seremos muito mais responsabilizados do que aqueles que são ignorantes. Né? Porque a Bíblia fala isto, que aquele que não soube e fez algo digno de açoite, com poucos açoites será castigado. Mas aquele que soube, que tem consciência, tem conhecimento, e fez coisas dignas de açoite, com muitos açoites será castigado. Porque aquele que Deus mais dá, Ele mais exigirá. Porque nós que reclamamos ter a revelação do Espírito Santo, esta revelação que Deus nos deu, Ele vai requerer de nós. Porque, às vezes, muitas das vezes, nós temos a revelação, mas não obedecemos, né,
aquilo que Deus nos deu. Então, nós temos que obedecer aquilo que Deus tem entregue para nós. A obediência a Deus é mais agradável do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a Bíblia. Então, eu quero continuar a leitura, aqui para nós ganhar tempo. Eu os tenho entregue a Deus, e dito, estou seguro em Deus por eles. Ele estava falando dos seus filhos. E eu creio que eles serão salvos, cada um deles. Eu creio que eles serão salvos. E eu os terei do outro lado. E eu creio, eu digo, eu não creio que minha salvação vá salvá-los, não. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Mas a minha fé em Deus fará isto. Veja você, minha fé, crendo que Deus fará isto, e isto fará com que eles venham a Cristo. Então, você vê que, às vezes, os filhos, eles herdam a nossa fé. Como aconteceu com a mãe de Timóteo e a sua avó, né? Timóteo herdou aquilo passou de vó para mãe e de mãe para filho. Então, você pode observar que pai e mãe que são idólatras, seus filhos têm 99% de ser idólatra também. Porque aquilo ali produz a influência. E por isso que nós temos esta responsabilidade de passar a influência para os nossos filhos. Aquela influência produzida pelo Espírito Santo. Porque nós estamos produzindo influência, irmão. A gente às vezes não percebe, mas nós produzimos influência. O profeta prega a mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Então, às vezes, inconscientemente, nós estamos produzindo influência. Se o pai e mãe têm aquele hábito de falar dentro de casa, palavrões, palavra torpe, né? Vamos dizer assim, seus filhos também, com certeza, vai falar. Agora, nós sabemos que, mesmo pai e mãe ensinando seus filhos no caminho que ele deve andar, eles têm também que enfrentar, né, aquele mal necessário, que é a escola, né, que está possuída pelo diabo, né. Nós sabemos disso, que o diabo corrompeu todas as coisas. Mas se nós orarmos pelos nossos filhos, com toda certeza, Satanás não terá nenhum êxodo sobre a vida deles. Porque eu falo isso porque eu preocupo, né, com meu filho. Eu tenho um filho só. E toda noite eu lembro de orar por ele. Então, e ele às vezes fala, pai, ora por mim. Então, porque a gente tem que se preocupar com os nossos, porque a Bíblia fala que se alguém não tem cuidados dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, isso é a palavra de Deus. Então, você já pensou? Você já imaginou nós sermos achados diante de Deus pior do que os infiéis? Pior do que os incrédulos? E, às vezes, nós batemos no peito e pensamos que somos cristãos. Muitos, e o profeta pregou uma mensagem, decepção no juízo final. Essa mensagem acho que não foi traduzida ainda, né? Mas ele tem esse título, porque no dia do juízo final,
Os decepcionados não serão os bêbados, os alcoólatras, ladrões, prostitutas, e adúlteros, e feminados, e assim sucessivamente. Os decepcionados naquele dia serão aqueles que pensavam que eram cristãos e não são. Esses que sofrerão a decepção naquele dia, porque a Bíblia diz isso, né, que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não temos feito isto e aquilo, temos expulsado demônio, temos curado enfermo, temos feito sinais e maravilhas. Então o Senhor Jesus Cristo dirá para esta multidão, é multidão, a Bíblia diz que muito, é multidão: apartai-vos de mim que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então, é de grande responsabilidade para todos nós, né, irmão? Ser cristão não é brincadeira. Quando a gente se identifica como cristão, a gente está sendo um representante de Cristo. Porque ser cristão é ser como Cristo. Então, é uma responsabilidade de cada um de nós, como cristão, como cristã. Porque a arena de Satanás hoje não é cadeia, não é cova de leões, né, como os irmãos das eras passadas sofreram. A arena de Satanás hoje é a mulher permanecer na sua posição como mulher, como esposa, e o homem da mesma forma, permanecer na sua posição como um homem, como um cristão. E na era que nós estamos vivendo, muitos não estão fugindo de sua posição original, a sua sentença que Deus sentenciou lá no Jardim do Éden. Hoje nós encontramos muitos fugitivos, né, da sua sentença que Deus estabeleceu. Porque Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, aquilo ali não é para o mundo, aquilo ali é para os cristãos, é para nós. A esposa permanecer na sua posição como esposo, o marido na sua posição como marido, e assim sucessivamente. O que a palavra de Deus nos recomenda que nós façamos. Agora, o profeta diz: eu creio que é para isto que vocês oram pelos seus filhos, e essa é a razão pela qual seus filhos têm modos e verdadeiras damas e cavalheiros nesta era selvagem na qual estamos vivendo. No entanto, eles têm aquela parte deles que é a melhor que conheço de qualquer jovem. Bem, eu creio que a razão disto é por causa de suas orações por eles, e vocês os encomendaram a Deus e estão sustentando. Você vê que a oração é o que sustenta. A oração tem muito valor. Eu creio que eu já tomei muito tempo, né, irmão? Tem mais um, é verdade. Então, eu passarei a palavra para o próximo irmão. Deus abençoe.